Boa noite, que a graça e a paz esteja com todos aqueles que estão conectados nesse culto online. Para nós é uma alegria muito grande saber que você está aí do outro lado, recebendo aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu creio que Deus vai acrescentar coisas novas, lindas e maravilhosas à sua vida. Asaf escreve no Salmo 74, no versículo 12, mas Deus é o meu rei desde a antiguidade, é Ele quem opera feitos salvadores no meio da terra. A minha expectativa é que esse rei, que esse Senhor, opere feitos salvadores na sua vida, naquelas áreas de necessidade que você tem. Que o seu coração esteja aberto, que você esteja voltado a Ele, para que tudo aquilo que Ele tem preparado, você possa receber e ser acrescentado extraordinariamente por esse Senhor. Eu quero orar, curve a sua cabeça e ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial em que nós podemos estar na presença do Senhor. Eu oro para que o Espírito do Senhor esteja, ó Deus, sobre todos aqueles que estão envolvidos nesse culto online. Pai, sobre a equipe de louvor, Pai, sobre a palavra que vai ser ministrada, e ó Deus, de uma forma especial, toca em todos aqueles que estão conectados nesse culto online. Pai, que todos sejam abençoados. Senhor, que toda preocupação, toda angústia, toda ansiedade, toda e qualquer barreira que possa impedir a ação deste Deus poderoso, caia por terra, para que todos recebam aquilo que o seu coração anseia, sejam edificados, fortalecidos e consolidados cada vez mais na sua fé e na sua comunhão com o Senhor. Pai, eu já te dou graças e louvores em nome de Jesus. Convido a todos para que junto conosco adorem a esse Deus vivo e todo-poderoso. Ele é o rei que vive. Vamos cantar juntos. Nas nuvens. Nas nuvens ele vem. Os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o erro? Nosso Deus é o leão, o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, os joelhos. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho Abram os portões, abram os portões, preparem o caminho ao rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, o joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, todos os joelhos dobrarão, todo joelho dobrará. Todo joelho dobrará, toda língua
confessará. Quem pode? Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Não, não, nada. Quem pode? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Vamos cantar, nosso Deus é o leão. Nosso Deus é o leão, o leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todos ele dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Hey! Todo joelho se dobrará. Quem pode? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nem no céu, nem na terra, seu trono nunca terá fim. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão. Nosso Deus é o leão de Judá, ungido com poder, é que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Digno é o Cordeiro de receber toda a glória, força, honra. Digno ele é, digno ele é, digno ele é, digno ele é. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a ele cantam. E tu és digno de tudo.
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Vamos cantar os santos e os anjos. Os santos e os anjos se prostram aos teus. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é tua glória. Tua é a glória pra todo sempre, dia e noite, dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti, nosso incenso sobe nessa noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite sona babaçana. Dia e noite suba nossa adoração. Dia e noite, noite e dia, e tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para tua é a glória. Vamos lá, dia e noite, noite e dia, dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Junto com os anjos. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Não cessaremos. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Recebe Jesus. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Uma última vez. Dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti e te exaltamos, e te exaltamos, e te exaltamos. Oh,
ó Senhor. Mais uma vez te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Que bom adorar o nosso Deus, esse Deus vivo, tremendo e poderoso. Mas agora eu gostaria de convidar você para, junto comigo, nós olharmos a palavra de Deus, para que através dela Deus nos abençoe e nos edifique. Eu queria compartilhar um trecho que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Eu quero ler apenas o versículo 26, mas quero focar essa história do confronto de Elias com os profetas de Baal. No versículo 26 diz: pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra, porque toda a palavra, ela vem do Senhor, portanto ela nos abençoa e nos edifica. Eu quero orar, Deus, para que o Espírito do Senhor esteja ministrando a vida de cada um que está ligado nesse culto online. Que todos, Deus, possam ser abençoados, todos possam crescer, todos, Deus, possam ser ampliados pela ação do Espírito Santo através da palavra do Senhor. E eu já dou graças em nome de Jesus. Amém. Com certeza, muitas são as histórias bíblicas que nos impressionam. Mas, certamente, este confronto de Elias com os profetas de Baal se constitui numa das coisas mais ousadas que nós temos registrados na Bíblia. E se a gente olhar essa história, com certeza nós podemos aprender muitas lições. Há várias facetas que podem ser simplesmente olhadas, podem ser analisadas. Mas eu queria, nessa noite, falar um pouquinho a respeito de princípios de oração, que nós encontramos nesse trecho aqui do primeiro livro dos Reis. A pergunta é: por que a oração dos profetas de Baal não foi atendida e a oração de Elias foi atendida? É claro que há várias razões, mas a primeira, com certeza, é porque os profetas de Baal, eles invocaram um Deus inexistente. Baal não passava de um ídolo, era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, mas não passava de um ídolo, algo inventado pelo ser humano, uma imagem diante da qual as pessoas se curvavam e adoravam. Eu gosto muito da colocação do profeta Jeremias no capítulo 10, onde ele faz uma avaliação muito interessante dos ídolos. No capítulo 10, no versículo 5, Jeremias, ele diz o seguinte: os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não pode andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer mal, também
não podem fazer o bem. Então é muito interessante essa afirmação do profeta Jeremias. Ele diz que uma imagem não passa de um espantalho no meio de um pipinal. Porque é uma imagem, não é nada mais do que uma simples imagem. E o salmista, no Salmo 115, também muito conhecido, ele fala a respeito dos ídolos. Nos versículos 3 até 7, o salmista, ele diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são como prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então é óbvio, mesmo que os profetas de Baal orassem um ano inteiro, jamais a sua oração seria atendida, porque simplesmente estavam orando a um Deus inexistente. É óbvio que jamais alcançariam algum tipo de resposta. Uma outra coisa muito importante que nós precisamos observar nesse texto, que não é a intensidade de uma oração que faz com que ela receba resposta. Se nós olharmos aqui o nosso texto, ele vai falar exatamente da intensidade da oração dos profetas de Baal. Diz o nosso texto, a partir do versículo 26, que nós lemos, que eles pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Intensidade de oração. Mais adiante, diz o texto que eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Eu pergunto, existe maior intensidade numa oração do que essa que os profetas de Baal colocaram nas suas orações? Com certeza não. E eu creio que é difícil de nós encontrarmos até mesmo entre os cristãos uma entrega tão grande no seu tempo de oração, na sua busca desse Deus que é o Deus vivo e o Deus todo-poderoso. Por isso é importante que você saiba, você que está me ouvindo neste momento, que não é a intensidade da nossa oração que garante que nós seremos ouvidos. Não é a intensidade. Uma outra coisa que nós também precisamos entender a partir desse texto, que não é a duração do nosso texto, da nossa oração, que vai fazer com que as nossas orações sejam atendidas. Os profetas de Baal provavelmente começaram a buscar o seu Deus por volta das 9 horas da manhã, e oraram até as 3 horas da tarde com muita intensidade. Então foi um tempo de oração longo, muito longo, mas não é o tempo de duração das nossas orações que garante resposta aos nossos clamores. Então é importante que a gente compreenda isso, porque às vezes nós confundimos o que realmente Deus leva em consideração quando nós nos reportamos a Ele em oração. E quando nós focamos então em Elias, nós vamos perceber que há um outro fator, e que é o fundamental para que nós recebamos resposta às nossas orações. E esse fator chama-se profundidade. Profundidade. O texto
diz que depois que os profetas de Baal oraram, Elias chamou o povo para perto dele. E ele fez uma coisa extremamente importante. A primeira coisa que ele fez, ele edificou ou reedificou o altar. Aqui diz no versículo 31, ou no versículo 30, todo o povo se aproximou dele e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo, o seu nome será Israel. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Quando eu falo em profundidade na oração, eu estou falando de você ter a sua vida completamente conectada com o Deus vivo. Quando eu falo de profundidade, eu falo de você estar realmente firmado, completamente em Jesus Cristo e na obra da cruz. Quando eu falo de profundidade, eu me refiro a você viver uma vida de santidade, de retidão, totalmente comprometido com Deus e a sua palavra. Isso é essencial para que a sua oração suba ao trono de Deus e Deus se manifeste na sua vida e Deus realmente lhe responda e libere graça e bênção sobre a sua vida. Um outro aspecto importante a ser considerado nesta oração de Elias é que a oração de Elias foi ouvida porque ele orou segundo a vontade de Deus. Ele sabia que ao confrontar os profetas de Baal, ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Por isso, se nós olhamos a oração de Elias, eu contei aqui na tradução da Bíblia, na nova atualizada, são 60 palavras. 60 palavras não dá 1 minuto de oração. Elias orou 1 minuto. Olha só, a oração de Elias diz, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. 60 palavras. Mas que palavras tremendas, porque ele diz, eu sei que é segundo a palavra do Senhor. Ele estava plenamente conectado com Deus, ele estava ciente que esta era a vontade de Deus. Por isso, ele não precisou impressionar Deus com uma oração longa. Ele não precisou convencer Deus de que Deus se inclinasse na sua direção. Ele vivia conectado com Deus. Ele era sensível à vontade de Deus. E isso é muito importante para você que me assiste nesta hora. Você precisa necessariamente estar conectado com o Senhor, para que a vontade de Deus seja clara no seu coração. E você sempre ore segundo a vontade de Deus. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, o apóstolo, ele vai falar exatamente de que quando nós oramos segundo a vontade desse Deus, nós seremos abençoados. E isso é tão tremendo. No versículo 14 do capítulo 5 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. No 15,
E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Esta era a convicção de Elias. Elias tinha plena convicção de que ele estava se movendo dentro da vontade do Senhor. E por isso, quando ele conclui a sua oração de 60 palavras, algo extraordinário acontece. No versículo 38 está registrado: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando você ora conectado com o Senhor, quando você tem profundidade na sua vida de oração, com certeza a sua oração subirá ao trono, e Deus, na sua fidelidade, Deus no seu amor, Deus no seu poder, se revelará e fará milagres e maravilhas em resposta à sua oração. É exatamente isso que nós vemos aqui nessa história. Então, lembre, não é pela intensidade, não é que nós não devamos ser intensos na oração, mas não é a intensidade que garante resposta a uma oração, e nem é a duração, mesmo que nós tenhamos que orar muito, quanto mais orarmos, com certeza é melhor. Mas não é o tempo que nós oramos que vai garantir a resposta às nossas orações. Mas o que vai trazer a resposta é a nossa profundidade na nossa oração. É o nível de conexão que nós tivermos com o Senhor. É o nível de fé que nós manifestarmos para com Deus. É o nível de dependência que nós tivermos de Deus. É o nível de sensibilidade que nós tivermos à voz de Deus, à vontade de Deus. Porque se nós orarmos segundo a vontade de Deus, nós lemos lá na primeira carta de João, com certeza nós receberemos a resposta e Deus operará na nossa vida. Essa história, com certeza, ela é impressionante. E ela tem tantas facetas a serem analisadas. Mas uma delas tem a ver com oração. E de fato a gente se impressiona com o poder da oração. Uma oração curta, uma oração simples, mas uma oração totalmente conectada com a vontade de Deus. Ela subiu, ela foi ouvida pelo Senhor, e o céu se abriu, e o fogo caiu, queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou a terra, lambeu a água, para que não ficasse dúvida que fora a resposta de Deus à oração do profeta. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesse exato momento, o Deus de Elias é o nosso Deus. A oração continua sendo um instrumento tremendo, liberado para a vida daqueles que creem, para acessarem o trono e para trazerem do céu graça, vida, bênçãos, vitórias, milagres e maravilhas, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, o nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso, eu quero desafiar você a avaliar a sua comunhão com o Deus verdadeiro. Talvez você diga, pastor, mas não tenho conseguido resposta às minhas orações, parece que Deus não ouve o meu clamor, parece que nada acontece. Faça uma avaliação da sua comunhão com o Senhor. Será que o altar de Deus está erigido no seu coração? Será que a sua vida está plenamente firmada nesse Deus vivo e poderoso?
Será que você está verdadeiramente aliançado com esse Deus? De tal forma que você caminha na direção do Espírito, sempre dentro da vontade de Deus? Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que o Deus de Elias é o nosso Deus. E que o Deus que respondeu Elias é o Deus que responde a nossa oração e o nosso clamor. Por isso, avalie a profundidade do seu nível de oração, para que você possa crescer, para que você possa ser transformado, e você comece a ter experiências cada vez mais lindas e tremendas com esse Deus. Você seja cada vez mais abençoado, você experimente cada vez mais a ação de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida, para que você se alegre e o Senhor seja cada vez mais glorificado na sua vida. Que Deus abençoe a cada um. Eu queria agora desafiar você a colocar diante de Deus alguma área da sua vida, alguma necessidade que você tenha. Talvez você está passando por alguma enfermidade, talvez haja alguma crise na sua família, talvez você esteja passando por alguma dificuldade financeira, talvez até haja na sua família alguma pessoa presa pelo álcool ou pela droga. São coisas que a gente, infelizmente, muitas vezes precisa enfrentar. Mas eu quero dizer que esse Deus que se manifestou em resposta à oração de Elias, esse é o Deus poderoso, que não só pode, mas Ele quer, porque isso está expresso nas Escrituras. Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer agir a seu favor, para que você também experimente o sobrenatural e a sua vida seja transformada e abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, meu Deus, este irmão e esta irmã que está conectado nesse culto online e que está apresentando diante do Senhor a sua necessidade. Pai, eu creio que esse Deus que ouviu e respondeu a oração de Elias é o mesmo Senhor, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu quero orar, Deus, que o Senhor se manifeste agora, em resposta à oração do teu povo. Pai, eu quero orar agora em nome de Jesus, que os céus se abram, que a glória de Deus se manifeste, que o poder do Senhor toque as vidas agora, pessoas sejam curadas em nome de Jesus, famílias sejam restauradas pelo poder de Deus. Pai, que haja libertação de droga e de álcool em nome do Senhor. Pai, portas de emprego se abram, causas da justiça sejam solucionadas. Pai, que enfim o Senhor, esse Deus extraordinário, manifeste a sua glória e o seu poder, e opere maravilhas em resposta à oração e ao clamor de cada um que está orando comigo neste exato momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conectados conosco, assistindo a esta reunião online. O meu desejo é que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você ainda adorasse conosco com mais uma canção. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Sim, te dê paz. Vamos cantar juntos. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. A todas as tuas promessas sobre nós, vamos cantar que a bênção, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos sua de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti. Amém, amém.
posso crer no amanhã, eu posso confiar, em vez de temer, em vez de temer, o meu futuro em suas mãos eu tenho. A vida tem sentido, pois vive Jesus. Vamos lá, porque Ele vive, porque Ele vive, posso posso